tirou. Olha onde o Senhor te colocou. Lembra dos projetos que Ele tem para a sua vida. Não desista, porque Ele não desiste de você. O Senhor não desiste de nós. O Pai tem chamado os filhos. O Pai tem dado direção aos filhos. Quebre o seu coração. Rompa em você tudo que limita a entrega ao Senhor. Ele quer o teu coração. Ele quer mudar a sua história. Receba isso nessa noite. Tome posse daquilo que já é teu, que já faz parte da sua herança. Ative aquilo que precisa ser ativado. Sim, é o Senhor que fala com você. É o Senhor que tem falado ao teu entendimento. Prepare o teu coração, porque Deus está fazendo tudo novo. Chora, cara. Aleluia. O Pai tem buscado um coração quebrantado nele. O Pai tem chamado você. O Pai tem preparado você. O Pai tem enviado você. Aleluia. Aplauda o Senhor, irmãos. Aplauda o Senhor. Toda a honra, Senhor, e toda a glória é para Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Ainda com os olhos fechados, vamos orar ao Senhor, porque Ele está aqui e Ele vai falar com você. Pai, em Teu nome, Jesus, nós Te agradecemos por essa oportunidade de estar na mesa contigo. O Senhor um dia falou que me colocaria na mesa com os reis. Está aqui, Senhor, o banquete está pronto. Os reis são os Teus filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem renovado as nossas esperanças. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos impulsionado a avançar o Teu reino nessa terra. Pai, eu abençoo os Teus filhos. Senhor, eu declaro que é uma noite de alinhamento, uma noite de renovo. Senhor, eu quero romper, eu quero declarar que nada vai tirar a atenção, que a palavra vai ser uma palavra viva, que vai trazer transformação aos Teus. Pai, muito obrigado por esse momento. Nós Te damos glória, nós Te damos honra, porque Tu és o Senhor da nossa vida. Amém. Amém. Tome o seu assento, meu irmão. Graça e paz, igreja. Você está feliz? Verdadeiramente? Deus é maravilhoso. E o bom, que Deus, quando você não se lembra do seu passado, Ele levanta pessoas, Ele move pessoas para lembrar de onde Ele tirou você, de onde Ele colocou e para onde Ele vai levar você. E o título da pregação a qual Deus colocou no meu coração de ministrar nessa noite, se você quiser anotar, se chama Fé Natural para o Sobrenatural. Fé natural para o sobrenatural. Nós ouvimos diariamente, quando você se converte, você busca Deus, você entende quem Ele é e quem é você, você já fala: ah, eu preciso crer, não, eu acredito no sobrenatural. Mas a pergunta é: você tem vivido o sobrenatural na sua vida? Porque a teoria, muitas vezes, ela não vai nos levar a uma boa prática. A prática, sim, ela vai trazer transformação para a nossa vida. Então, quando nós entendemos a importância de ativar dentro de nós a fé sobrenatural, as coisas acontecem. Eu tenho entendido que tudo está pronto, irmãos. Tudo está pronto. E Deus tem nos tirado de ambiente e colocado em outros ambientes.
Só que isso só vai ser verdade na nossa vida quando nós começamos a deixar de lado a fé natural, para mergulhar na fé sobrenatural. Eu posso dizer para vocês que demorou muito tempo depois da minha conversão para que eu viesse entender como agir, como caminhar, como ser alguém que possa viver com a fé sobrenatural. Porque por muitos anos da minha vida eu só vivi a fé natural, aquela que você vê com os seus olhos, aquilo que é natural, aquilo que é palpável, aquilo que está pronto. Mas Deus foi me tratando e foi mostrando para mim que não eram apenas as minhas habilidades, que não era a minha força, que não era a minha inteligência, mas era uma necessidade de ativar a fé sobrenatural. E as coisas começaram a acontecer em uma velocidade muito maior do que quando eu caminhava com uma fé natural. Então deixa eu dizer para você, meu irmão e minha irmã, você tem sonhos? Você acredita que Deus cuida também dos seus sonhos? Eles estão prontos como presentes. Só que para que eu muitas vezes venha realizar algum sonho, eu preciso de duas coisas: caminhar no propósito e acreditar no sobrenatural. Quando eu vivo o natural e apenas falo que eu creio, mas eu não consigo trazer para a minha vida o sobrenatural, eu vou desfrutar de uma vida somente natural. E nós já ouvimos, nós sabemos que nós não somos daqui, apenas de passagem. Então por que não ativar aquilo que o Pai quer que nós venhamos ativar? Mas olha que legal. Fé natural é crer somente no possível. Então quando eu vivo a fé natural, eu acredito só naquilo que é palpável, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto. Isso é uma fé natural. Todas as pessoas têm isso. Mas eu quero falar para você nessa noite que você foi chamado para não viver apenas a sua fé natural. Você foi chamado para viver a sua fé sobrenatural, através de você mudando a sua geração. Você consegue entender isso, irmão? Nós precisamos romper algumas coisas. Todos os dias eu tenho entendido mais em Deus que eu preciso quebrar algumas coisas, destruir algumas coisas, para construir coisas novas. Meu irmão, as coisas naturais, você não tem problema de viver com elas, mas o problema é você depender dela. Eu tenho um exemplo bem legal que gera em nós uma grande convicção. Preste atenção. Se pegarmos um avião, temos certeza de que ele nos levará ao nosso destino, sim ou não? Temos plena certeza. Pois confiamos no piloto. Podemos chamar a fé natural de fé morta, porque isso é natural. Mas quando entramos no avião e temos um compromisso, temos plena convicção, ou seja, temos fé, ativamos a fé, mas é uma fé natural. Mas temos convicção que nós vamos chegar naquele local, naquela exata hora. E por que não acreditarmos em uma fé sobrenatural que o Pai tem falado para cada um de nós, que as promessas têm batido na nossa porta? E por que não tomar posse daquilo e crer e caminhar em prol daquilo? Então a fé natural, ela nos dá uma convicção. Um outro exemplo é quando vamos ao médico. Temos grandes expectativas no médico, pois ele estudou para isso. Então sentamos à frente de um médico, fazer uma revisão, e temos fé naquilo que ele vai falar para nós. Criamos essa fé, estimulamos essa fé. Não que isso esteja errado, mas isso não pode ser o teu todo. Eu tenho entendido que a fé sobrenatural é algo que precisa ser ativado em nós. Quando cremos no sobrenatural, nada nos abala ou muda o nosso propósito. Tudo inicia pelo sobrenatural, para que o natural se cumpra. Você consegue entender isso, irmão? Tudo inicia no sobrenatural. Quando você era criança, todos nós, quando éramos criança, nós tínhamos muitos sonhos.
Fechávamos os nossos olhos e imaginávamos aquela bicicleta, aquela boneca, eram vários sonhos. Nós tínhamos uma fé, e ainda era uma fé natural. Agora, quando nós crescemos, nós precisamos deixar de lado aquela fé natural e mergulhar em uma fé sobrenatural. Porque dentro disso nós vamos desfrutar daquilo que está pronto para você, daquilo que está pronto para mim e para você. Eu tenho entendido que tudo inicia no sobrenatural. Eu tenho certeza que essa igreja, ela nasceu no coração de Deus. Do coração de Deus veio para o coração do pastor, e ele já via isso tudo. Eu tenho certeza que isso acontecia. O pastor e a pastora, eles viam essas pessoas, eles nos viam, porque eles já caminhavam nesse lugar, nesse ambiente, nessa expectativa, nessa fé sobrenatural. Mas se de repente Deus tivesse falado a eles, comunicado a eles, mas eles não tivessem acessado esse lugar, talvez o tempo não seria esse. Porque existe o tempo certo de nós acessarmos algumas coisas na vida, quando nós ativamos o sobrenatural. E eu tenho plena convicção que quando Deus mostrou para o pastor e para a pastora, Ele já criou o ambiente. Eu pergunto a você, você tem criado ambientes para a sua vida? Muitas vezes nós queremos ser um profissional bem-sucedido. Ei, irmãos, não tem problema você ter dinheiro. Eu conheço pessoas e ouvi coisas que realmente eu fico indignado. Existem pessoas que falam: se eu tiver para mim, se eu tiver para minha família, se eu conseguir dar um bom estudo aos meus filhos, isso tá bom, isso me basta. E essas pessoas necessitadas a qual ele encontra no dia a dia, aquele cara que fica na sinaleira, que não tem dinheiro para almoçar. Quando nós pensamos apenas em nós limitamos o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Mas nós precisamos estar alinhados ao propósito. A fé sobrenatural, meus irmãos, ela vai levar você em ambientes que para a fé natural é coisa de maluco. Eu comecei a entender e comecei a desfrutar isso em Deus. Muitas pessoas diziam para mim que Fabiano, você ficou louco. Mas é normal você, em um ambiente natural, ser taxado como louco. Se isso ainda não está acontecendo com você, é uma resposta que você não acessou o ambiente sobrenatural, e você tem vivido apenas o natural. E quando muitas pessoas falam: Fabiano, você ficou louco, realmente é porque eu comecei a desfrutar daquilo que Deus tinha para a minha vida. Então eu tenho situações que eu passei na minha vida que eu não posso falar para algumas pessoas que são naturais, porque para ela é loucura. Então de repente você quer ter uma vida melhor, talvez você quer estudar mais, talvez você quer abençoar mais, talvez você seja uma ferramenta para a expansão do reino, mas você não acessa, porque você caminha no natural. Talvez você tenha uma empresa. Eu sempre falo que um bom empresário, ele precisa ser um cara que vive o sobrenatural. Um empreendedor, ele precisa ser alguém que vive no sobrenatural. Existe uma coisa que tem me assustado, meus irmãos, e eu quero pedir ajuda de você, principalmente dos jovens, todos vocês. Nós temos uma academia, um centro de treinamento, que lá já passou mais de 1000 alunos. E eu tenho visto que hoje está chegando uma geração sem sonhos. Uma geração que acredita no palpável, naquilo que eles conseguem ver, naquilo que eles conseguem olhar, naquilo que eles conseguem pegar. Essa geração é uma geração de fé morta. E eu e você precisamos ativar isso nessa geração. Nós precisamos dizer para essa geração que ela precisa voltar a sonhar, que ela precisa acreditar no sobrenatural de Deus, que ela precisa se desligar do natural. E eu e você temos essa responsabilidade. Mas nós precisamos começar a ativar, a melhorar, a curar aquilo que nós carregamos. Meu irmão, você é culpado tanto do sucesso como do seu fracasso.
a sua atitude, a sua coragem, o seu entender diante a Deus, Ele vai ativar você uma fé sobrenatural, que vai vir força, entendimento e sabedoria que ninguém vai entender. Porque o mundo está cheio de sabedoria deste mundo, mas ela é rasa para aquilo que você vai alcançar. Então, se você procura ser uma pessoa inteligente, sábia, acesse o sobrenatural. No natural é muito raso, é muito raso. E tanto eu como você, nós temos a responsabilidade de mudar uma geração. Você entende isso, irmão? É tão bom quando nós podemos compartilhar aquilo que ferve no nosso entendimento e no nosso coração. Eu tenho visto esses jovens, e eles vivem pelo aquilo que acontece na hora, no dia. Não há expectativa, não há força, não há determinação, porque eles não entendem, eles não têm assim esse conhecimento sobrenatural. E para que eu venha ter esse conhecimento sobrenatural, eu preciso conhecer o meu Pai. Irmãos, abra sua Bíblia em Marcos 14, do 3 e 4. Todo cristão, ele entende sobre o sobrenatural. Mas eu volto a fazer a mesma pergunta que eu fiz no começo. Além de entendermos, nós vivemos? Pergunte a você, questione você. Você tem vivido o sobrenatural? Você tem acreditado com toda a sua força, com todo o seu entendimento? Se você ainda não faz, faça. Viva, transforme, toque em pessoas, fale para pessoas que elas podem viver sim o sobrenatural e podem desfrutar de algo que ainda o natural não levou ela para esse lugar. Marcos 14, 3 e 4. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Eu entendo que o ministério de Jesus foi um ensinamento maravilhoso sobre viver o sobrenatural. Mas essas pessoas aqui não entenderam. Elas entenderam sim o natural. Elas só viram essa ação como uma ação natural. Mas o bálsamo foi desperdiçado de modo natural. Mas de modo sobrenatural foi um grande investimento, preparando Jesus para o seu propósito. Ei, irmãos, existem ações que você precisa ter, existem movimentações, decisões, escolhas que você precisa ir lá no sobrenatural, para que você possa colher no natural. Nós precisamos discernir isso, nós precisamos levar isso para essa geração. Esses homens, quando viram essa atitude, quanto que nós venderíamos esse bálsamo? Poderíamos isso, aquilo. Mas o que há de maior investimento na sua vida está no sobrenatural, porque é somente dele. Não existe outro caminho. Somente dele vai gerar frutos, que geram frutos, que geram frutos. Então, a fé natural não compreende as ações que cooperam para o favor das sobrenaturais, pois buscam entender pela carne, onde deveria buscar entendimento pelo Espírito. Irmão, se está acontecendo alguma coisa na sua vida e você fala o seguinte: eu gostaria de uma resposta, eu gostaria de entender, eu gostaria de compreender por que isso tem acontecido na minha vida, é porque você não saiu do natural, você está tentando entender de modo natural. Mas se você sair do natural
e entender no sobrenatural, você vai desfrutar daquilo que está acontecendo. Eu entendo que toda correção de Deus, ela traz crescimento para a nossa vida. Existem coisas que acontecem comigo, que acontecem com você, mas nós só vamos discernir quando nós olharmos para o mundo espiritual, para o sobrenatural. Muitas vezes no natural você não encontra respostas. Então, se existe algo na sua vida que você não teve resposta, pare de buscar no natural, busque no sobrenatural. Quando eu busco no sobrenatural, eu entendo o processo e me alinho ao propósito. A fé natural, ela nunca vai compreender o sobrenatural. Quando você divide a sua fé com alguém que não caminha no mesmo caminho a qual você caminha, ela vai dizer: você é louco. É porque ela tenta entender pela carne, ela tenta entender pela sabedoria terrena, ela tenta entender pelaquilo que ela viveu. Mas quando você caminha com alguém que acessou esse mundo sobrenatural, e você troca uma ideia, o entendimento é rápido, o seu entendimento, o fluir acontece. Ei, irmão, deixa eu dizer algo para você. Existe um Espírito Santo dentro de cada um de nós, que Ele quer fluir. Só que muitas vezes nós tratamos Ele como um ser natural. Você entendeu isso, irmão? Existe o Espírito Santo dentro de você, dentro de nós, e Ele quer fluir, Ele quer fazer, mas nós limitamos Ele, porque tentamos entendê-lo de maneira natural, e aí as coisas não acontecem. Eu só vou desfrutar das coisas sobrenaturais quando eu começo a caminhar com ela. Mas Fabiano, como que eu faço? Não é pelo teu desejo, não é pela tua vontade. Ah, eu tenho um desejo, não. É por princípio, é por obediência. Quando você decide, se posiciona em obediência, caminhando dentro de um propósito alinhado ao Pai, você vive isso. E mesmo aquilo que as pessoas olham como terror na sua vida, meu, está acontecendo isso na sua vida, você consegue ver, não, isso tem oportunidade. Em 2008, quando caiu a minha casa e começou a mexer na casa da vizinha, eu fui lá socorrer ela, eu abracei ela e disse para ela: calma, tenha fé. A minha casa tinha caído. Ela olhou para mim e disse: como que tu consegue falar isso para mim? Como que tu vem me acalmar se a tua casa já está condenada? Porque eu sei que há um propósito para aquilo que está acontecendo. Fabiano, você falou isso feliz, a sua carne estava alegre? Não, a minha obediência, o meu entendimento, o ativar o sobrenatural me fez falar isso. Então, irmãos, desfrute de todo momento da sua vida. Mesmo que você ache esse momento ruim, desfrute, viva, para que você possa acessar e vencer aquele lugar, vencer aquele ambiente. Existem muitas coisas que ainda não vencemos, porque tentamos usar as ferramentas do mundo natural. Irmãos, quando Deus me deu uma direção, eu não quero fazer uma propaganda ou falar de mim, mas isso mudou minha história. E Ele falou que através do meu exemplo eu ia tocar em muitas pessoas. Quando tudo deu errado, Ele me deu uma palavra. E eu caminho nessa palavra até hoje. Só que essa palavra, meus irmãos, não veio pela mensagem pelo WhatsApp, não veio por e-mail, não veio por escrito, não veio por carta, não foi um carteiro que me entregou. Essa palavra veio pelo sobrenatural. Eu agarrei ela com toda a minha força e vivo ela todos os dias da minha vida. Mas muitas pessoas vieram em mim e disseram: não, cara, não está certo. Eu dizia: para o mundo não, mas para onde eu sou, aquele que me falou está certo. Existem decisões que você toma diariamente. Todos os dias você tem escolha. Todos os dias. As nossas escolhas,
elas precisam estar alinhadas ao sobrenatural, meu irmão. Quantas vezes eu ia lá na frente da minha empresa, que era um quartinho, fechava meus olhos e dizia assim, ó: Pai, só para me dar uma gasolina, mostra para mim como que vai ser. E Ele mostrava até a cor, como seria. E através do sobrenatural eu peguei para a minha vida e caminhei, e tenho caminhado até hoje. Quantas vezes você olhou para a sua família e disse: Senhor, mostra para mim o que vai ser a minha geração? Quantas vezes você olhou para a sua empresa, para o seu trabalho, e pediu: Senhor, mostra para mim o que eu preciso fazer, o que eu preciso ser alinhado, o que eu preciso fazer para trabalhar e caminhar em concordância com aquilo que Tu tens para a minha vida. Meu irmão, você não vai dar um carro para um filho de 5 anos. Nós precisamos deixar esse tempo. Nós precisamos amadurecer no Espírito. Nós precisamos discernir as coisas pelo Espírito e não mais pela carne. Irmão, se você estiver entendendo isso, que é uma palavra simples, mas profunda, é uma coisa que nós ouvimos todos os dias, mas eu volto a dizer: será que temos praticado? Será que temos praticado? Muitas vezes nós olhamos os nossos pais, os nossos amigos, o esposo ou a esposa com algum problema, e nós trazemos a nossa visão terrânea do mundo, e não conseguimos enxergar a transformação na vida deles. Ei, deixa eu dizer para você: Deus te deu olhos novos, então você não pode continuar com a visão antiga. Se tem alguém que você quer ganhar para Cristo, se tem alguém que você quer levar para esse ambiente que você vive, comece a olhar ela de maneira transformada, através do sobrenatural, porque tudo começa lá. Se você não faz isso, talvez essa transformação não vai acontecer. Nós precisamos ativar isso. Irmãos, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 2,14. Quando as pessoas me falavam que eu precisava acreditar no sobrenatural, eu não compreendia. Porque eu dizia o seguinte: tudo que eu ganhei até hoje foi pelos meus braços. Eu me orgulhava em dizer que eu nunca herdei nada de ninguém. Então eu trazia sobre a minha vida uma responsabilidade, a qual me assustava todos os domingos à noite, sabendo que na segunda-feira eu tinha meus compromissos. Quando eu via os meus filhos crescerem, eu me assustava. Eu não conseguia viver, eu não conseguia desfrutar dos meus filhos, porque eu sabia que eu precisava ter recurso para alimentá-los, para dar um estudo. É porque eu vivia o natural. Então eu tive que romper isso dentro de mim. Eu tive que arrancar. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você entender, nós vamos entrar junto nesse lugar que eu vou falar agora. Teve um dia que eu vi um barco. Eu tive que entrar nesse barco. Eu tive que sentar no convés do barco. Eu tive que aquietar os meus braços, a inteligência que eu tinha. Eu tive que ficar quieto. Eu tive que esvaziar tudo aquilo que eu sabia. Mas nesse barco, eu pude olhar para o leme e eu vi que era Jesus que estava tocando. Jesus era o marinheiro. Era Ele que ia me conduzir, era Ele que ia me levar. E esse barco está aqui hoje. Esse barco tem livre acesso para mim, para você e para a sua geração. Mas existem momentos que você precisa se aquietar. Lembre-se, as coisas impossíveis, sobrenaturais, é Deus quem faz. As naturais, é você. É eu e você. E quando eu entrei nesse barco, eu sentei e pensei: como que eu faço? Eu já vou ligar o motor? Será que fecharam a boia para não entrar água? Será que tem combustível? Será que... como que vai ser lá na margem? O que eu tenho que fazer? E ele dizia:
te acalma, descansa em mim, eu vou te mostrar um novo caminho. É isso que Deus quer falar para mim e para você. Mas nós tentamos acessar a Deus de maneira natural. Está tudo errado. Nós precisamos renovar. Nós precisamos acessar da maneira que Ele entende, que nós vamos entender profundamente. Irmãos, esse barco é um navio hoje. Muito grande. Muito grande. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Cuide com quem você tem dividido os seus sonhos. Divide os seus sonhos com pessoas que caminham diante da mesma fé, para que ela não venha roubar o seu sonho. Porque talvez o que ela está falando é para proteger você dentro de uma visão terrânea, dentro de uma visão natural, melhor. Mas você pode acessar coisas sobrenaturais. Como que eu entendo? Como que eu vivo esses dias? Gente, eu tenho aprendido na vida uma palavra que ela me faz pensar. Eu e você precisamos transformar dificuldades em oportunidades. Como que eu faço, Fabiano? Entra no barco. Só entra no barco. Deixa ele tocar. Deixa ele. Quando eu entendo isso, tudo fica leve. Quando ativamos a fé sobrenatural, entendemos pelo Espírito. Não permita que ninguém em nada limite você. É claro, dentro de um propósito. Quando eu comecei a compreender a ação espiritual, ativar o espiritual, viver o sobrenatural, eu precisei me guardar de algumas coisas. Porque dizem que a boca fala o que o coração está cheio. E o meu coração encheu. Então eu queria falar para muitas pessoas. Eu queria falar o que Deus estava fazendo comigo. E se eu não tivesse discernimento, se Deus não tivesse no comando, cuidando de mim, eu não estaria aqui hoje. Porque teve sonhos que Deus me deu, receitas de produtos que Deus me deu, e eu peguei a receita. E sabe o que eu fiz, meus irmãos? Eu vou confessar um pecado para vocês. Eu peguei a receita que veio do sobrenatural e fui lá no natural levar para ver se aquilo ia dar certo. Sabe o que Deus me fez? Diante a 2 químicos formados, gargalhadas da minha cara. E quando eles riam da minha cara, eu olhava e o Espírito Santo disse assim: ei filho, tu não entendeu, eu dei para ti. Então muitas vezes recebemos do sobrenatural, mas queremos levar para o natural para compreender de forma natural. E quando eu ouvi isso, eu pedi desculpa a eles, eu saí daquele lugar. E sabe o que eu fiz? Eu coloquei em prática. Eu ativei aquilo. E quando falavam para mim, isso, cara, isso aqui é sobrenatural. Até hoje eu falo, isso aqui é sobrenatural. Eles não entendem, eles acham que isso é porque é bom. Não, é muito mais do que bom, porque veio do reino. O Pai quer depositar na mão de cada um de vocês coisas sobrenaturais. Nós temos uma escolha: ser chamado para abençoar ou ser chamado para ser abençoado. Quando eu entendi isso, eu pedi: Senhor, me chama, eu quero abençoar. Eu quero abençoar. Toma o meu coração, guarda o meu coração. Eu vejo que hoje há um grande problema, meus irmãos, em falar sobre dinheiro. Há um problema, porque desde pequeno nós escutávamos ditado como: aquele cara é podre de rico, o dinheiro é sujo. O dinheiro não é sujo. O que é sujo é um coração pecaminoso. As pessoas falam: aquele cara ganhou dinheiro e mudou. Não, as pessoas não mudam. O dinheiro só mostra quem ela é. Então nós temos essa escolha: eu quero abençoar ou ser abençoado. Quando eu entendo o poder, a autoridade que há no reino. Ei, irmãos, deixa eu falar para vocês.
para que eu e você hoje estivesse aqui, alguém investiu dinheiro. Lá atrás, sempre vai haver isso. Mas o dinheiro, ele não pode ser problema nas nossas vidas, ele tem que ser solução. O coração generoso alcança lugares, alcança coisas sobrenaturais. Mas foi difícil para que eu viesse entender, porque o meu coração era um coração natural. Por 19 anos eu aprendi a ser vendedor, eu vendia automóveis. E eu fui treinado, eu fui forjado a ter um coração natural, ganancioso. E olha que legal, quando eu entrei no barco, Ele tomou meu coração, Ele mudou aqui, Ele mudou no extremo, exatamente o extremo. Mas eu aceitei isso, com entendimento, com sabedoria. Existem coisas que nós não acessamos financeiramente, porque não temos um coração generoso. Um coração generoso, ele acessa lugares que um coração natural jamais vai alcançar. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repose o poder de Cristo. No sobrenatural recebemos a graça de Deus, favor não merecido. Ou seja, Deus aqui, Ele já nos ensina um coração generoso. Nós temos a graça dEle. Nós não fizemos nada para isso. Ele já nos ensina o que é um coração generoso. E a graça dEle alcançou você, alcançou a mim, alcançou a minha geração, alcançou a sua geração, através de um coração generoso. No sobrenatural, o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza natural. Pegou essa, irmão? Eu estou fraco hoje. Hoje, na sua fraqueza natural, Deus aperfeiçoa, Deus prepara, Deus conduz, Deus turbina você para uma força sobrenatural. Porque é na fraqueza que nós paramos e sentamos lá dentro do barco e ficamos quietos. Quando está tudo forte, eu consigo, eu faço, eu posso. Essa frase eu preciso arrancar do meu vocabulário. Eu não sei mais dizer eu faço, nós fazemos, Ele faz. Eu não consigo mais. Mas eu precisei sentar lá dentro do barco. No sobrenatural, nos alegramos em meio à tribulação e dificuldade. Se isso não é uma verdade na minha vida, eu vou ler de novo, irmãos. No sobrenatural, nos alegramos em meio a tribulações e dificuldades. É fácil? Não. Mas quando eu acesso esse lugar, eu estou ativando o sobrenatural. Aconteceu isso. Tranquilo, cara. Tem um propósito, vou aprender com isso. Eu lembro uma vez, nós tivemos uma situação e tivemos um gasto muito alto, em uma situação muito ruim que aconteceu. E quando nós saímos daquele lugar, que entendemos esse gasto, que seria algo que não era legal, que não era correto, mas era algo que estavam tomando alguns valores nossos. Eu saí daquele lugar e a Giovana disse assim, a minha esposa: vamos parar com isso, vamos parar com aquilo, nós precisamos agora formar recursos. Eu disse para ela: não, se Deus permitiu que isso aconteça, eu vou ter duas ações. Primeiro, eu vou perdoar o cara e vou transformar esse valor na vida dele como oferta. E vou declarar a Deus que é um chão fértil. E esse valor a qual ele está pegando injustamente vai se tornar frutos na nossa vida. E nós vamos caminhar em fé. Tudo que começamos, nós não vamos parar por causa disso. Deixa eu dizer para vocês, deu tudo certo. É fácil? Não. É obediência, é entendimento, é entrega. E quando nós conseguimos acessar isso, fluiu. O Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Eu preciso entender que foi Ele que estava no barco, que foi Ele que me chamou. O sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para que nós venhamos caminhar em fé e crer no sobrenatural, ponto.
Nós precisamos entender isso. Quando eu fico fraco, eu desanimo, eu perco o meu foco, eu preciso olhar o sacrifício de Jesus, aquilo é suficiente. Nem eu e nem você teria condições de passar por aquilo que Ele passou de maneira natural, porque Ele estava no seu sobrenatural. Nem eu e você teria essa coragem, mas através do amor dEle, Ele nos alcançou. Quando eu vejo, quando eu recordo daquilo, eu volto para a minha origem. Quando eu entendo o sacrifício de Jesus, ponto, eu não preciso mais nada. Eu não preciso mais de nada. Viva o sobrenatural, tendo expectativas somente em Deus e não no homem natural. Quando nós entramos naquele avião e sabemos que tal horário está lá no outro lado, nós depositamos toda a nossa fé no piloto. É uma fé natural, uma fé morta. Mas nós precisamos ter fé do sobrenatural, porque Deus vai nos levar até aquele lugar. Deus vai nos levar no exato horário a qual nós necessitamos. Segundo Reis 6, 15 e 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saiu, viu uma tropa de cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu Senhor, o que faremos?" O que esse cara estava enxergando? O que ele via? Mas ele estava sendo forjado, treinado a não ver mais apenas o natural, mas o que ele viu. Quando nós acordamos todos os dias, o que você vê? Natural ou sobrenatural? Então ele correu. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Olha só, está cheio. Talvez a sua vida, talvez os seus dias, você olha ao seu redor e você vê um monte de guerreiros contra você, um monte de obstáculo, um monte de dificuldade. Talvez você acorde e não tem mais nem desejo de trabalhar. Talvez você não tenha mais nem desejo de estudar. Talvez você, eu não estou afim hoje. Sabe por quê? Vai lá e troca. Para de ver o natural. Olha só, esse homem, ele estava sendo treinado, preparado para ver, sentir e agir no sobrenatural. Mas o que ele fez? "Ah, meu Senhor, o que faremos?" Muitas vezes nós ficamos desesperados e chegamos a Deus: "Senhor, o que faremos?" E Ele fala para você: olhe de maneira sobrenatural. Tenta entender. Fecha os olhos da maneira natural e abra os seus olhos espirituais. Porque em seguida o profeta respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que ele veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Meu irmão, isso acontece com você. Existem muitos guerreiros do Senhor preparados para defender você. Sua visão só terá maior amplitude do sobrenatural. Meu irmão, se você quer ser uma pessoa com um nível de sabedoria elevado à sabedoria do mundo, aprenda a olhar tudo de maneira sobrenatural. Tudo que você for fazer, tudo. Eu vou varrer a casa. Você está aprendendo. Eu vou lavar a calçada. Você está aprendendo. Ei, deixa eu dizer para você. Minha mãe foi uma pessoa fundamental para a minha capacitação dentro da minha área. Ela me ensinava a limpar a casa de maneira correta. A mãe do Daniel também. Lavar a calçada da maneira correta. Varrer a calçada da maneira correta. E ela inconscientemente, ela não sabia que ela estava preparando um cara
que aquilo que ela estava fazendo ia gerar um processo que daria facilidade em planejamentos e criatividade. Porque uma dona de casa, ela é muito criativa. Ela começa a limpeza aqui, você vê tudo de ponta cabeça, não entende nada, mas está tudo sob controle. E a minha mãe foi me treinando, e eu fui entendendo. Hoje eu vejo a vantagem dela ter me colocado naquele ambiente, porque eu aprendi a ser estrategista, a olhar algumas situações e focar na solução daquela situação. Mas o tempo passou e eu precisei ter uma escolha. Como que eu vou olhar as coisas? Eu vou ler de novo. Sua visão só terá maior amplitude no sobrenatural. Você pode estudar, você pode ter todas as faculdades do mundo, mas se você não acessar o sobrenatural, você será uma pessoa comum. Ei, irmão, Deus não te chamou para ser uma pessoa comum. Deus te chamou para ser um fora de série, aquela série especial, aquela que foi feita uma unidade só. É para isso que Deus te chamou. Só que eu só compreendo e vivo isso quando eu aceito as coisas sobrenaturais. Existe um exército pronto e preparado no mundo sobrenatural para vencer todas as suas batalhas. Você sabia disso? Existe, eu acho que você não entendeu. Se você entendeu, você ia dizer um glória a Deus, você ia gritar, ia se descabelar. Não. Existe um exército pronto para batalhar por você, para vencer por você. Porque você já venceu, tudo está pronto. Muitas vezes nós oramos, Deus me abençoa. Ele já te abençoou, meu irmão. Acesse aquilo que está pronto. Viva, ativa o sobrenatural. É isso que nós precisamos. Mas nós queremos construir algo que já está pronto. Para encerrar, eu quero dizer para vocês o seguinte: viva o sobrenatural em sua vida. Em todas as áreas, onde você estuda, onde você trabalha, no seu casamento, na educação com seus filhos, viva o sobrenatural. Você vai acessar lugares que o teu natural nem vai compreender, mas você vai desfrutar daquilo que Deus tem pronto para você. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa revelação. Nós oramos, Senhor, para que nós venhamos acessar esse lugar. Nós queremos romper tudo que tem nos limitado a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, toma os nossos corações nessa noite, Pai. Toma o nosso entendimento. Senhor, nós oramos pela sabedoria do céu, Pai. As estratégias que o Senhor tem. O Senhor nos chamou para essa terra para avançar e conquistar, Senhor. Sim, eu apresento esse povo, Senhor. Aqui, Senhor, há o teu povo que vai avançar e vai conquistar, Senhor, em o nome de Jesus. Pai, dê liberdade à mente, Senhor, para que ela venha tocar aquilo que o Senhor já tem preparado. Aquele entendimento, Senhor, que o Espírito quer fluir, Senhor. Flua, Espírito Santo, em o nome santo de Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos.